Bem, pessoal, vamos começar aqui o nosso estudo da Lei Complementar número 97 de 1999. Essa lei aqui, ela faz parte da organização básica da Marinha, ali no nosso programa do concurso. Então, apenas para recapitular aqui, pessoal, olha só. A parte de organização básica da Marinha, ela é constituída pelas Forças Armadas na Constituição Federal, que abrange ali o título 5 da Constituição Federal, que obviamente a essa hora nós já estudamos. Nós precisamos estudar isso antes. Eu até recomendo que seja a primeira fonte de estudo do aluno, porque ali é base para que ele possa entender outras disciplinas. E depois nós temos aqui as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, que é justamente o quê? Essa lei complementar número 97. Ali na nossa referência bibliográfica, pessoal, diz que da lei cai o capítulo 1 e capítulo 2. Então, do capítulo 1 ao capítulo 2, nós vamos estudar os artigos 1º ao artigo 11A. Por que 11A? Porque existe o artigo 11 e existe o artigo 11A, que foi acrescentado depois à lei. Uma observação aqui, o artigo 10 ele foi revogado. Você que está começando a estudar agora essa disciplina, pessoal, eu até sugiro o seguinte, que você estude antes o Estatuto dos Militares. Por quê? Estudando o Estatuto dos Militares, nós vamos ter uma base melhor para entendermos essa lei aqui. Essa lei ela fala de determinados detalhes aqui, como, por exemplo, oficial general do último posto. Isso tudo a gente aprende no Estatuto dos Militares. Então eu recomendo que vocês estudem o Estatuto dos Militares antes de assistirem às aulas dessa lei. Por quê? O entendimento será melhor, tá? Não é um requisito básico, ou seja, se você não estudou o Estatuto e quer estudar essa lei, não tem problema nenhum, você vai conseguir entender. Mas, obviamente, se você estudar o Estatuto dos Militares antes, o seu entendimento será melhor. Aqui, pessoal, antes de começarmos a lei, vamos bater um papo aqui. Olha só, essa lei ela traz inúmeras informações. Todas essas informações são novas para você, candidato, que nunca conheceu, que não faz parte das Forças Armadas. Então essa lei ela não tem esse organograma que eu fiz aqui. Esse organograma ele foi criado por mim, é um organograma didático para que nós possamos compreender melhor a lei. E através desse organograma aqui, nós vamos seguir todas as nossas aulas, porque vai ficar muito mais fácil de você entender e memorizar aquilo que você precisa memorizar. Então, antes de passarmos para a lei, porque vai ficar muito difícil você assimilar inúmeras informações e inúmeros nomes novos que você nem sabe do que se trata, vamos passar aqui por um bate-papo nesse organograma aqui. Isso aqui já vai suprir muita coisa do estudo da lei. Mas nós vamos passar a lei artigo por artigo. Olha só, pessoal. Aqui em cima, no nosso organograma, nós temos aqui o presidente da República. Então, observem bem. O presidente da República, ele está aqui em cima por quê? Veja bem, ele é o chefe do poder executivo. Então, as Forças Armadas, elas fazem parte do poder executivo. Então, o presidente da República está aqui. Qual a relação do presidente da República com as Forças Armadas, que estão aqui embaixo, ó? Marinha, aqui tem comandante da Marinha, porque a Marinha tem um comandante. Exército, comandante do Exército. Aeronáutica, comandante da Aeronáutica. O presidente da República, ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Por que supremo? Porque ele está aqui no topo da cadeia. Então ele é o chefe supremo. Como nós podemos encontrar isso na nossa prova? Dizendo que o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas, ou dizendo que quem exerce a autoridade suprema das Forças Armadas é o presidente da República. Então a palavrinha-chave aqui
de relação do presidente da República com as Forças Armadas é suprema, pessoal. Abaixo do presidente da República, o que é que nós vamos ter aqui? O ministro de Estado da Defesa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui só está o ministro de Estado da Defesa, porque é o que interessa para a gente. Mas abaixo do presidente da República, ele tem vários ministros. Ele tem o ministro da Economia, ele tem o ministro da Justiça. Então são vários ministros. Todos eles têm essa denominação, ministro de Estado da Defesa, ministro de Estado da Economia, porque ele é ministro de Estado. Mas olha só, quando nós falamos aqui ministro da Defesa ou ministro de Estado da Defesa, nós estamos nos referindo exatamente à mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes na aula eu vou fazer referência apenas a ministro da Defesa, mas esse ministro da Defesa é o ministro de Estado da Defesa. Então, recapitulando, obviamente que no Poder Executivo, abaixo do presidente da República, nós temos vários ministérios, cada ministério com o seu ministro. O que interessa para a gente é o ministro de Estado da Defesa. Então, observem bem agora uma coisa que eu vou falar para vocês. Abaixo aqui do ministro de Estado da Defesa estão as Forças Armadas. Isso significa o quê, pessoal? Gravem bem agora. O ministro de Estado da Defesa, ele exerce a direção superior das Forças Armadas. Então, olha a diferença. A autoridade suprema ou chefia suprema é o presidente da República. Quem exerce a direção superior das Forças Armadas? Gravem isso. É o ministro de Estado da Defesa. Nós veremos isso nas nossas aulas, mas eu já estou falando aqui para vocês já irem gravando. Então, esse ministro de Estado da Defesa vai exercer a direção superior das Forças Armadas. Eu também posso falar que as Forças Armadas estão subordinadas ao ministro de Estado da Defesa, porque elas estão aqui embaixo e o ministro de Estado da Defesa está logo aqui em cima. Então eu também posso falar isso. As Forças Armadas estão subordinadas ao ministro de Estado da Defesa. Quais são as Forças Armadas? Nós já vimos: Marinha, Exército e Aeronáutica. Cada Força Armada vai ter o seu comandante, pessoal. Então nós temos o comandante da Marinha, o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica. Uma observação muito importante para você que não é do âmbito militar. O que acontece? Quando eu falo comandante da Marinha, eu falo de um oficial general, tá? Que está no último posto de oficial general, é um almirante de esquadra que vai comandar toda a Marinha. A mesma coisa quando eu falo do comandante do Exército. É um oficial general do último posto do Exército que vai comandar todo o Exército. E assim para a Aeronáutica também. Por que eu estou falando isso para você? Porque a Marinha, ela dispõe de várias organizações militares. A Marinha, por exemplo, ela possui vários navios. E obviamente que cada navio da Marinha, cada organização militar da Marinha, ela também vai ter o seu próprio comandante. Então a Marinha tem navios? Tem. Esses navios têm comandantes? Tem. Só que aquele comandante é o comandante daquele navio. Aqui nós estamos falando do comandante da Marinha. É sempre um oficial general do último posto. Nós vamos ver como esse oficial general aqui, ele é designado, ele é escolhido para ser comandante da Marinha. Isso vamos ver nas nossas aulas. Então isso aqui é uma introdução para a gente entender bem essa lei complementar. Olha aqui, pessoal, eu tenho aqui o comandante da Marinha, então. Esse comandante da Marinha, ele vai ter aqui, abaixo dele, tudo que está em redondo aqui, ó, isso aqui, tá? Que está em redondo, e isso aqui do lado. Por que eu já coloquei em redondo? São órgãos aqui de assessoramento.
Então, o comandante da Marinha, ele vai ter aqui abaixo o Estado-Maior da Marinha. Esse Estado-Maior da Marinha vai ter um chefe, que é o chefe do Estado-Maior da Marinha. O que é Estado-Maior, pessoal? Estado-Maior é um órgão de assessoramento. Então, para que eu explique aqui, para que vocês entendam bem, olha só, o comandante da Marinha, ele vai escolher alguns oficiais. Então, ele tem que tomar inúmeras decisões. Para tomar decisões, ele precisa se pautar bem sobre inúmeros assuntos. Então, ele vai escolher alguns oficiais que vão compor esse Estado-Maior aqui. Esses oficiais vão assessorá-lo na tomada de decisões dele. A mesma coisa o Exército. Existe o Estado-Maior do Exército, que vai ter um chefe, tá? Que vai assessorar o comandante do Exército. E existe um Estado-Maior da Aeronáutica, que também vai ter um chefe. Todo Estado-Maior, ele tem um chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, que vai assessorar aqui o comandante da Aeronáutica. Então, nós já vimos aqui o que é Estado-Maior. Estado-Maior é sempre um órgão de assessoramento. Se esse Estado-Maior é da Marinha, vai assessorar quem? O comandante da Marinha. Bem, pessoal, além disso aqui, deixa eu tecer uma outra observação para vocês. Observe que nós já vimos que a hierarquia é uma das bases aqui institucionais das Forças Armadas. Então, o comandante da Marinha, obviamente que ele tem que ser superior hierárquico a todo mundo que está na Marinha. Isso significa o quê, pessoal? A Marinha, ela vai ter outros oficiais generais. Ela vai ter almirante de esquadra, ela vai ter vice-almirante, ela vai ter contra-almirante. Mas significa o quê? Que esse comandante da Marinha aqui, ele tem uma superioridade hierárquica sobre todos os demais membros das Forças Armadas, da Marinha. Então vai ter uma superioridade hierárquica sobre todos os oficiais generais que estão aqui dentro da Marinha. Por quê? Justamente para obedecer a essa hierarquia que é a base institucional das Forças Armadas, juntamente com a disciplina. A mesma coisa para o Exército e a mesma coisa para a Aeronáutica. Observem que aqui eu coloquei duas linhazinhas verdes. O que significa isso aqui, pessoal? Eu já falei que o que está aqui em redondo é o quê? São órgãos de assessoramento. Então vejam bem uma coisa, vocês já podem gravar isso aí. Ministro de Estado da Defesa. Ele possui dois órgãos permanentes de assessoramento permanente dele. Por que permanente? Porque esses dois órgãos, eles sempre existem. Ele não vai criar esses órgãos ou juntar vários oficiais e constituir esses órgãos apenas em ocasiões especiais. Esses órgãos vão existir permanentemente como órgãos de assessoramento do Ministro de Estado da Defesa. Quais são esses órgãos? O Conselho Militar de Defesa e o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Esse Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, ele também vai ter um chefe. Todo Estado-Maior vai ter alguém que chefia o Estado-Maior. Estado-Maior é sempre o quê? Um conjunto ali de oficiais. Vai ter sempre um oficial que vai ser o chefe daquele Estado-Maior. Então já gravem isso aqui, pessoal. Conselho Militar de Defesa e Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas são órgãos de assessoramento permanente do Ministro de Estado da Defesa. Então, essa introdução aqui, pessoal, é fundamental para que nós entendamos a lei, tá? Então, eu até sugiro o seguinte, se você puder desenhar isso aqui, imprimir isso aqui, e se você puder gravar isso aqui, Presidente da República, Ministro da Defesa, Comandante da Marinha, Comandante do Exército, Comandante da Aeronáutica, Estado-Maior da Marinha, Estado-Maior do Exército, Estado-Maior da Aeronáutica. E
colocar aqui exatamente como eu fiz aqui. Existe um motivo para isso que nós vamos ver ao longo da aula. Ministro de Estado da Defesa, esses dois órgãos de assessoramento, Conselho Militar de Defesa, exatamente aqui onde ele está, não mudem a ordem, existe um motivo para ele estar aqui, nós vamos ver ao longo da aula. Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, coloquem aqui, exatamente nessa direção aqui, ó, na direção da Marinha, onde está o comandante da Marinha, do Exército, onde está o comandante do Exército, e da Aeronáutica, exatamente nessa direção. Existe um motivo para isso que nós vamos ver ao longo da aula. Então, se você gravar esse organograma aqui, pessoal, você vai fazer a sua prova tranquilamente no que tange à Lei Complementar número 97 de 1999, como nós vamos ver agora pelas aulas. Então, olha só, pessoal. Primeiro aqui, Lei Complementar 97 de 1999, em perguntas, respostas e observações. Por quê? Porque se eu começar a ler a lei aqui junto com vocês, o que acontece, pessoal? Uma lei, quando ela é feita, o legislador, o Congresso Nacional, ele não está fazendo uma lei para uma pessoa estudar para um concurso público. Ele está fazendo uma lei para estabelecer regras, para normatizar um determinado assunto. Então é exatamente assim que acontece. É feita a lei, daqui a pouco alguém fala, e esqueceu-se de colocar isso aqui. Ah, então coloca mais um artigo e coloca lá. E os artigos, eles ficam, um fala de determinado assunto, depois muda para um assunto, depois muda para outro assunto. Então cabe ao professor aqui fazer o quê? Organizar isso para que o aluno entenda da melhor maneira possível. Então por isso que eu vou fazer aqui certas perguntas, vou responder, fazer certas observações, para depois nós passarmos para os artigos da lei, que aí você vai entender perfeitamente. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, qual a destinação constitucional das Forças Armadas? Bem, nós já vimos isso onde? Na própria Constituição Federal. A destinação constitucional é aquela preconizada pela Constituição Federal. Então, defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Já vimos isso aqui na Constituição Federal. Vou fazer uma observação, porque eu sempre faço observação. Eu sei que às vezes fica repetitivo, mas é necessário isso para o aluno. O Estatuto dos Militares, ele também diz qual é a destinação das Forças Armadas. E o Estatuto dos Militares, quando ele diz o seguinte: defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e garantia da lei e da ordem. Não coloca aqui por iniciativa de qualquer destes poderes. Então, se na prova de você tiver destinação das Forças Armadas, defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, está certo também, pessoal. Pode não estar escrito isso aqui, por iniciativa de qualquer destes. E a resposta vai estar certa também. Então, sempre vou fazer essas observações quando forem necessárias para que você possa fazer a melhor prova possível. Pessoal, então isso aqui é a destinação constitucional. É o que a gente chama de destinação precípua das Forças Armadas, a destinação principal das Forças Armadas. Agora vem uma pergunta aqui. As Forças Armadas possuem outras atribuições? Sim, pessoal. Por que eu ponho através de perguntas e respostas? Porque quando eu faço a pergunta para você, isso vai e te alerta para prestar atenção aqui no assunto. Se nós ficássemos apenas lendo a lei aqui, muita coisa poderia passar aqui de uma maneira que você não absorvesse aquele assunto. Então, olha só, as Forças Armadas, elas possuem outras atribuições, sim. Observem bem, sem comprometer a sua destinação constitucional, ou seja, a destinação constitucional é a principal, é a precípua das Forças Armadas. Então, sem comprometer a execução disso aqui que nós vimos, que é a destinação constitucional, as Forças Armadas, elas possuem o que nós chamamos de atribuições
subsidiárias. Então, o que são essas atribuições explicitadas na lei, nesta lei aqui, ó, 97 de 1999? Então, olha uma pergunta. Onde estão as atribuições subsidiárias das Forças Armadas? Estão explicitadas na Lei número 97 de 1999. E o que são essas atribuições subsidiárias? São outras atribuições das Forças Armadas, como, por exemplo, pessoal, a Marinha. A Marinha, ela zela pela segurança do tráfego aquaviário, do tráfego nas nossas águas, tanto no litoral como nas águas interiores. O Exército, por exemplo, vocês já viram noticiários do Exército construindo estradas. Então, isso aqui são atribuições subsidiárias das Forças Armadas. É como se elas... Como não? É exatamente isso. Elas podem fazer outras coisas que vão ajudar no desenvolvimento do país como um todo, tá? Além dessa destinação constitucional. A gente vai precisar saber quais são essas atribuições subsidiárias das Forças Armadas? Não. Por quê? Porque não está no nosso conteúdo programático. Inclusive, na prova de oficiais de 2020, uma das questões foi cancelada por isso. Porque, como nós vimos aqui, ó, lá no nosso conteúdo programático diz capítulo 1 e 2. E essas atribuições subsidiárias não estão no capítulo 1 e 2. Então a questão foi cancelada por causa disso. Como no final dessa aula aqui, no final dessa parte aqui de lei complementar, nós vamos ver todos os exercícios que caíram em concursos anteriores, para que você possa ver como a Marinha cobra isso, pessoal, vocês vão ver que eu coloquei essa questão também explicando que ela foi anulada. Então, o que precisamos saber aqui? As Forças Armadas possuem outras atribuições, que são atribuições subsidiárias. Vamos olhar nosso organograma didático e tecer informações importantes. Presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Pode vir na sua prova também assim. Exerce a autoridade suprema das Forças Armadas. Isso aqui, então, a gente nem precisa olhar, porque eu já falei para vocês. Agora vamos aqui, pessoal. Esse presidente da República, ele precisa ser assessorado na condição de comandante supremo das Forças Armadas? Vamos entender um pouquinho. Olha só, o presidente da República, ele é eleito. Qualquer candidato à presidência da República, ele pode ser eleito. Então imagine só, alguém se candidatou a presidente da República, foi eleito. Essa pessoa entende de Forças Armadas? Não. Então nós já podemos ver aqui, olha só, é só nós pensarmos que a gente já consegue responder. Sim, ele precisa ser assessorado na condição de comandante supremo das Forças Armadas, ele precisa ser assessorado sim. Agora vamos ver no organograma quem está mais perto dele, pessoal. Vamos lá. Olha aqui, o presidente da República. Então, na condição de comandante supremo das Forças Armadas, veja bem o que eu vou falar agora para vocês. Por que na condição de comandante supremo das Forças Armadas? Porque o presidente da República, ele pode ter outros órgãos de assessoramento dele. O que nós estamos falando aqui é na condição de comandante supremo das Forças Armadas. Por quem que ele é assessorado? Quem está mais próximo do presidente da República no nosso organograma? O ministro de Estado da Defesa. Esse está mais próximo dele. Além do ministro de Estado da Defesa, quem está mais próximo? O Conselho Militar de Defesa. Então, esses dois elementos aqui, que eu já deixei aqui mais próximo, por que eu deixei mais próximo? Justamente para que você possa, na sua prova, lembrar que são esses dois elementos aqui que vão assessorar o presidente da República na condição de comandante supremo das Forças Armadas. Então vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Vamos continuar lá. Conselho Militar de Defesa. Já vimos que é um dos órgãos ali que está mais perto dele.
vai assessorá-lo no que concerne ao emprego de meios militares. Precisam gravar isso. Então, quando o presidente da República for tratar de emprego de meios militares, quem vai assessorá-lo? O Conselho Militar de Defesa. E nos demais assuntos, quaisquer outros assuntos relativos às Forças Armadas, vai ser o Ministro de Estado da Defesa. Vai assessorá-lo no que concerne aos demais assuntos pertinentes à área militar. Vou voltar no organograma, faço questão aqui de voltar para que você não erre isso na prova. Olha aqui, pessoal, quem assessora o presidente da República na condição de comandante supremo das Forças Armadas, de chefe supremo das Forças Armadas? Para quaisquer assunto, exceto emprego de meios militares, Ministro de Estado da Defesa. E, quando se trata de emprego de meios militares, o Conselho Militar da Defesa. Bem, então já gravamos isso aqui. Nós vamos gravando as nossas informações passo a passo para que você possa entender bem isso aqui, pessoal. Então vamos dar continuidade lá no nosso estudo. Olha só, pessoal, esse organograma, por que eu chamo de didático? Porque eu já fiz de uma forma que inúmeras informações nós vamos pegando daqui. Por isso que eu falei, saibam esse organograma que vocês vão se dar muito bem na prova. Observe uma coisa aqui, pessoal. Nós vamos estudar esse Conselho Militar de Defesa aqui. Vamos precisar saber quem compõe o Conselho Militar de Defesa. Então, observem a linha, o trajeto que eu vou fazer agora. Olha aqui. Vamos ver aqui, pessoal. Comandante da Marinha. Olha aqui, ó. Estou seguindo essa linha aqui, ó. Comandante do Exército. Comandante da Aeronáutica. Vocês estão vendo aqui o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas? Então, olha só, eu fiz essa linha aqui, ó. Essa linha e subi. Então, quem compõe o Conselho Militar de Defesa é o comandante da Marinha, o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica e o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Então, eu peguei toda essa linha aqui, e aqui eu considerei o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e subi. Todos esses compõem aqui o Conselho Militar de Defesa, pessoal. Então aqui eu já fiz de uma forma didática para que você possa gravar facilmente. Vamos ver lá, olha só. O que é o Conselho Militar de Defesa? É um órgão de assessoramento permanente do Ministro de Estado da Defesa, já vimos isso, composto pelos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e pelo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Então, pessoal, aquele organograma didático que eu fiz é justamente para que você memorize o organograma e na hora da prova você possa desenrolar ali, você possa usar o organograma para desenrolar qualquer questão da prova. Isso ajuda muito. E aqui, pessoal, aqui vai uma observação importante, tá ok? Olha só, o Ministro de Estado da Defesa integrará o Conselho Militar de Defesa na condição de seu presidente, ou seja, o Ministro de Estado da Defesa, ele pode ser o presidente do Conselho Militar de Defesa, que é o órgão que o assessora. Quando, pessoal? Apenas em uma situação. Quando este órgão, quando o Conselho Militar de Defesa for assessorar o presidente da República no que concerne ao emprego de meios militares. Então eu vou voltar aqui, tá? Faço questão de voltar para que você entenda muito bem. Estamos aqui, pessoal. Quem pode assessorar o presidente da República na condição de comandante supremo das Forças Armadas? Ministro de Estado da Defesa e Conselho Militar de Defesa. O Conselho Militar de Defesa, ele vai assessorar o presidente da República quando? Apenas quando se tratar de emprego de meios militares.
Quando acontecer isso, o ministro de Estado da Defesa vai integrar o Conselho Militar de Defesa na condição de presidente do Conselho Militar de Defesa. O Conselho Militar de Defesa, ele continua sendo composto pelo comandante da Marinha, comandante do Exército, comandante da Aeronáutica e chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. E nessa situação específica de assessorar o presidente da República no que concerne ao emprego de meios militares, será acrescentado ao Conselho Militar de Defesa o presidente dele como o ministro de Estado da Defesa. Será o presidente do Conselho Militar de Defesa. Então, gravem, isso cai muito na prova. Agora, observem aqui uma coisa, pessoal, se na prova de vocês vier assim, quem compõe o Conselho Militar de Defesa? Não teceu comentário específico nenhum, se assessorando o presidente da República no emprego de meios militares ou não. Quem compõe o Conselho Militar de Defesa? Comandante da Marinha, comandante do Exército, comandante da Aeronáutica e o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Só seguir essa linhazinha aqui e subir que a gente dá no Conselho Militar de Defesa com os seus elementos aqui embaixo, pessoal. Então observem que esse organograma é muito útil para a gente, pessoal. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Já vimos essas informações todas aqui. Agora sim nós vamos à Lei Complementar número 97 de 1999. Eu sugiro que você imprima a lei, é muito curta, pessoal, e você vai acompanhar a leitura comigo, por quê? Para que você veja que nós vamos passar por todos os assuntos que podem cair na sua prova e você vai ter um entendimento da lei e você depois pode fazer os seus resumos, as suas revisões pela própria lei, pessoal. Vai ficar muito mais prático você revisar pela própria lei, tendo um entendimento disso tudo que eu já falei aqui para vocês. Na lei só não consta o organograma porque fui eu que criei esse organograma, por isso eu peço que vocês ou imprimam ou desenhem esse organograma. Então vamos lá. Lei Complementar número 97 de 1999. Dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Pessoal, qual é a lei que dispõe sobre normas gerais para organização, preparo e emprego das Forças Armadas? É a Lei Complementar número 97 de 1999. Isso pode cair na prova? Pode. E poderia vir entre as suas opções lá, Estatuto dos Militares, Constituição Federal, e você teria que saber que é uma lei complementar, que é a Lei Complementar número 97 de 1999. Artigo 1º. Agora nós vamos ver que tudo que está na lei aqui, pessoal, eu já expliquei para vocês antes, então vai ficar muito mais fácil o entendimento. As Forças Armadas, constituídas por quem? Já vimos isso aqui nas nossas aulas de Constituição Federal, porque a lei aqui reproduz na íntegra o artigo da Constituição Federal, pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. São instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema de quem? Do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então a gente vê que o artigo 1º da Lei Complementar, ela reproduz o artigo da Constituição Federal. Porém, agora nós vamos ver aqui as diferenças, as peculiaridades da própria lei. O parágrafo único desse artigo. Sem comprometimento de sua destinação constitucional, cabe também às Forças Armadas o cumprimento de atribuições subsidiárias, explicitadas nessa lei complementar. Agora você já sabe disso. Se nós fôssemos ler apenas a lei, pessoal, você poderia não fixar isso aqui, mas você já fixou porque eu perguntei anteriormente para você. Então nós temos outras atribuições também explicitadas aonde? Nesta lei complementar. Artigo 2º. O presidente da República, na condição de comandante supremo das Forças Armadas,
É assessorado por quem, pessoal? Olha lá, é só a gente ver no organograma quem que está mais perto dele. Conselho Militar de Defesa e o Ministro de Estado da Defesa, que nós já vimos. Então está lá na lei. No que concerne ao emprego de meios militares, pelo Conselho Militar de Defesa. E no que concerne aos demais assuntos pertinentes à área militar, pelo Ministro de Estado da Defesa. Aí você pode perguntar, mas que demais assuntos? Você não precisa saber isso, apenas a título de exemplo. Vamos supor que o presidente da República vá tratar sobre um assunto lá de aumento de salários de militares. É um outro assunto que não diz nada ao emprego de meios militares. Então, nesse caso, ele vai ser assessorado pelo Ministro de Estado da Defesa. Já vimos isso também anteriormente. Parágrafo 1º. O Conselho Militar de Defesa é composto por quem? Só a gente olhar no nosso organograma, pessoal. Seguir aquela linha reta, subindo para o Conselho Militar de Defesa. Comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e pelo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Assim a gente consegue entender perfeitamente aqui a lei. Na situação prevista no inciso 1º desse artigo, vamos ver o inciso 1º desse artigo, pessoal, tá ali. No que concerne ao emprego de meios militares pelo Conselho Militar de Defesa. Então, o inciso 1º está dizendo que o presidente da República será assessorado pelo Conselho Militar de Defesa no que concerne ao emprego de meios militares. Então, olha lá. Na situação prevista no inciso 1º deste artigo, o ministro de Estado da Defesa integrará o Conselho Militar de Defesa na condição de seu presidente. Já vimos isso também. Então, assim, o entendimento da lei vai ficar muito mais fácil e nós vamos conduzir toda essa disciplina dessa forma, para que você tenha uma facilidade de entendimento e depois você possa fazer as suas revisões pela própria lei. Então, a lei, pessoal, ela tem os artigos aqui que nós precisamos estudar, do 1 ao 11A, sendo que o 10 foi revogado. Então, nós já estudamos aqui o artigo 1º e o artigo 2º da lei, pessoal. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade nos demais artigos até terminarmos toda a lei e depois fazermos todos os exercícios que caíram em concursos anteriores. Até daqui a pouco, pessoal.